Então, beleza. Tá gravando de novo. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade a essa parte de equações de segunda ordem, e também a gente pode até falar um pouquinho de equações de ordem superior. A gente vai introduzir hoje o conceito e a ideia da transformada de Laplace. Mas antes da gente entrar nela, deixa eu só dar um recado. Eu tinha dito, inclusive alguém já tinha até me perguntado se eram 8 ou 7 provas. Eu tinha dito que eram 8. Tinha deixado como 8 lá no aprender. Mas aí fui fazer as contas do que falta ainda de semestre e vi que não tem como ter 8. Vão ser 7, tá? A gente tem mais 3 provas aí pela frente. E aí eu vou deixar essa oitava prova para ser uma prova de recuperação para quem precisar. Beleza? Alguém tinha comentado, alguém tinha perguntado e eu tinha dito que era 8 no final. Né? Vai ser 8, mas essa oitava eu vou botar uma prova de recuperação. Vou até dar uma modificada lá no plano de ensino A de para recuperação contemplar isso aí. vai ser como? Vai ser a nota total ou vai ser só substituir uma prova? Assim, eu não gosto de fazer uma prova que contempla tudo, né? Eu acho que não faz, assim, eu acho que não faz sentido, né? Então, o ideal seria para substituir uma nota ruim, etc, uma coisa assim, né? Acho que faz mais sentido. Tá certo. Eu não sei, depois a gente conversa sobre, a gente debate lá no. Enfim, dado o recado, então vamos nessa, né? Então a gente tem que falar hoje da transformada de Laplace. Então, para que serve, o que ela é, qual que, enfim, para que serve isso, né? Qual que é o objetivo das transformadas? De certa forma, vou dizer de uma forma geral, tá? Vocês vão aprender, provavelmente, vão ver, né, provavelmente no curso, alguns tipos de transformadas diferentes. Nós vamos começar aqui introduzindo a transformada de Laplace, mas provavelmente vocês vão ver outras transformadas, como transformada de Fourier, etc. Transformada de Laplace, transformada discreta, outras coisas com nomes que têm a ver com essa palavra transformada. E qual que é a ideia da transformada? Para que ela serve? Tá? Primeiro, deixa eu definir o que é a transformada de Laplace e aí eu digo para que ela serve. Então, no caso da transformada de Laplace, o que a transformada de Laplace faz é o seguinte: ela pega uma função que ela é seccionalmente contínua, e a gente define esse objeto aqui, ó, que a gente vai escrever, que eu vou escrever dessa forma, tá? L de f, que na verdade vai ser uma integral de 0 até infinito, uma integral imprópria, exponencial de menos st, vezes essa f de t, dt. E aí, quando essa integral existe aqui, a gente vai dizer que isso aqui, né, vai ser uma função desse parâmetro s aqui, essa é uma função desse parâmetro s, quando essa integral existe, a gente vai chamar isso de transformada de Laplace da função s. Tá? Então, considerando que isso aqui existe, tá? Esse limite aqui que essa integral própria existe. A gente precisa de algumas condições para que essa integral exista, mas a gente vai partir do pressuposto que para funções comuns que a gente trabalha, o que são funções comuns que a gente trabalha? Polinômio, trigonométricas, coisas assim, exponencial, etc., constante. Funções dessa forma, a gente consegue definir e fazer com que essa integral seja convergente. Então, para funções usuais, para as nossas funções usuais, isso aqui está bem definido, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama da transformada de Laplace. É essa integral aqui. Essa integral ela faz o seguinte: ela pega uma função f, então, tá? Ela integra com este núcleo aqui, este cara aqui é o chamado de núcleo da transformada, e aí o resultado é uma função f de s, tá? E só para a gente exemplificar, para fazer algum sentido, e aí eu poder finalmente dizer para que isso aqui serve, deixa eu só botar aqui que isso aqui é o núcleo da transformada.
E aí, de uma transformada para outra, basicamente o que muda é essa ideia do núcleo aí. São diferentes núcleos aí para diferentes tipos de transformada. Então, vamos fazer um exemplo totalmente simples aqui, trivial, só para a gente poder entender o que essa integral faz. Então, se eu pegar, por exemplo, né? Se eu pegar, por exemplo, a função f de t igual a 1, para todo t aqui real, ok? Bem definida, função constante igual a 1, eu quero calcular a transformada de Laplace para essa função aqui, ok? E aí, a transformada, então, de Laplace dessa função 1 aí, da função unitária, na verdade, é a integral de 0 até infinito, do exponencial de menos st vezes a função t. E aí, como essa integral é imprópria, a gente calcula a integral imprópria assim, isso aqui é o limite, quando o emão vai para o infinito, da integral de 0 até 1, exponencial de menos st, certo? Essa integral é uma integral de uma exponencial, então é simples de fazer, né? Isso aqui vai ser o limite, o emão vai para o infinito, de exponencial de menos st sobre menos s, né? Com esse t, a nossa variável de integração é t, ó, deixa claro, a gente está integrando em t, então isso aqui, o t, vai de 0 até emão, ok? E aí esse limite aqui, esse limite quando m vai para infinito, de quem? De menos 1 sobre s, vou colocar em evidência aqui, vai ficar exponencial de menos s emão, menos exponencial de s vezes 0, s vezes 0 é 0, exponencial de 0 é 1, então vai ficar 1, tá? E a gente tem que calcular esse limite aqui. Então, para que esse limite exista, a única forma desse limite existir é se esse s for um número positivo, tá? A única chance desse limite existir é se esse s for um número positivo. Esse limite aqui existe, este limite todo aqui existe, né? Existe se S for positivo, beleza? Então, eu vou considerar, então, que S é positivo, para que esse limite exista. E aí, então, se S for um número positivo, isso aqui vai para zero, né? Eu vou ter menos S vezes infinito, exponencial de menos infinito, pensando aqui que o S é um número positivo. Então, exponencial de menos infinito, vai para zero. Isso aqui tudo vai para zero nessa condição aqui, tá? E aí, com isso, a gente acha, então, que isso aqui é 1 sobre S, se, claro, o S for um número positivo. Então, a transformada de Laplace, ela serve, a gente ainda não sabe o que ela serve, mas o que ela faz é isso, ela pega a função, tá? F de t igual a 1 e transforma em uma outra função agora, em um outro parâmetro, neste caso, é o parâmetro S de sapato aqui. Deixa eu fazer mais um exemplo. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui. Não muito difícil, mas só para a gente ver que a gente pode definir transformadas de Laplace para funções que a gente... Vou fazer mais dois exemplos, antes da gente continuar. Eu sei que é meio angustiante a gente começar a fazer conta, eu falar de uma coisa e não dizer para que isso serve, tá? Mas isso vai ficar muito claro em alguns poucos minutos aí. Então, vamos, a princípio, só construir aqui a nossa base. São transformadas de algumas funções comuns, só para a gente entender o processo de calcular as transformadas de algumas funções que são comuns, e depois a gente vai para o nosso objetivo principal, que quer dizer para que ela serve e como que a gente vai usar ela. Legal. Então, vamos fazer o nosso segundo exemplo. Aqui eu vou pegar a função exponencial aqui. Exponencial de AT. Tá? Esse T aqui também, número real. Tá? Então, quero saber qual que é o efeito, tá? Dessa transformada de Laplace nessa função, ou seja, no que essa função vai ser transformada quando eu usar a transformada de Laplace. Então, calcular aqui. Fiquem tranquilos que eu vou dizer exatamente como que a gente vai usar isso aqui. A nosso benefício, tá? Podem acreditar que o benefício é muito grande. Então, isso aqui vai ser, de novo, integral de zero até infinito, exponencial de menos s de t, que é o núcleo, vezes a função que é essa, exponencial de t de tatu. Isso aqui vai ser o limite, do emão vai para o infinito, da integral de zero até emão,
E aqui eu posso escrever tudo junto, né? Exponencial de menos S menos A vezes T, né? Porque eu posso juntar ali a base é igual, né? Então, eu só vou somar os expoentes. Então, eu já estou colocando tudo junto aqui. dt de tatu. E aqui, de novo, vou integrar. Isso aqui vai ser nada mais do que uma integral de um exponencial. Seu limite, quando n vai para o infinito, de exponencial de menos s menos a t de tatu sobre menos s menos a, né? Com o t aqui, de 0 a t em mão. Eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento ali que a gente obteve no caso anterior. De exponencial de menos s menos a vezes em mão, menos 1, tudo isso dividido menos S menos A, tá? E aqui a gente vai ter que impor uma condição, igual no caso anterior, tá? Então, este limite aqui, ó, ele vai existir, tá? Ele vai existir se acontecer o seguinte, ele vai existir se este número aqui que está multiplicando M, ó, todo este número que está multiplicando M, for um número positivo, tá? Então, se S menos A for um número positivo, e isso aqui é a mesma coisa de dizer que S é maior do que A. Então, esse limite vai existir se o S for maior do que A. E aí, se o S for maior do que A, esse limite aqui vai para zero, né? Igual no caso anterior ali. A gente pode adiantar que esse limite aqui todo vai para zero. E aí, portanto, isso tudo aqui é 1 sobre S menos A, contanto que o S seja maior do que o A. Feito? Então, na transformada de Laplace, essa função aqui ela é transformada nesta outra função aqui de baixo. Então, só para a gente finalizar aqui os nossos exemplos, vou fazer mais uma aqui rapidinho, tentar fazer bem rapidinho, que é do caso da função seno, das trigonométricas, né? Para a gente ver que as funções trigonométricas também podem ser, a gente pode calcular a transformada que é f de t, para seno de at, que está também no número real, e aí, vamos direto, né? Quero calcular o que é a transformada de desse cara, então, zero até infinito, segundo zero até infinito, exponencial de menos st vezes seno de at. Essa integral é meio chata de calcular. Eu acho que em algum momento aí para trás eu deixei de calcular ela, né? Em alguma aula aí para trás, até porque ela é meio enjoada, mas a gente vai calcular ela rapidinho aqui, sem muita dor de cabeça, só para a gente ver. Dá para fazer isso sem muita dificuldade. Então, aqui de novo, limite, né? Só para a gente fazer a coisa bonitinha. Então, integral de 0 até em mão, 7 menos st sin t, tá? E essa integral a gente tem que fazer por partes, né? A gente não tem muita opção, a gente acaba fazendo ela por partes. E aí, para fazer por partes, lembrando aqui que a integração por partes ela tem uma fórmula, né? Então, integral de f' vezes g igual a f vezes g menos integral de g' n. Tá? Eu não sei se vocês aprenderam assim. Tem gente que usa VDU, menos UDV, não sei o que, etc. Eu aprendi assim e eu gosto de fazer assim. Espero que não briguem comigo, tá? E aí, para usar esse formato, o que a gente tem que fazer é, como a gente tem um produto de funções, a gente tem que eleger uma para ser o f', a gente tem que eleger a outra para ser a g. Uma delas a gente vai integrar e outra delas a gente vai derivar para achar, então, quem são aí, para a gente montar, então, fazer essa modificação aqui no nosso integral original. Então, quem que eu vou escolher aqui? Eu vou chamar este cara aqui para ser o f', enquanto este camarada aqui vai ser o g, certo? Então, se vou precisar fazer uma tabelinha aqui, né? A gente normalmente faz isso. Então, se o f' é igual a seno de at, então o f de t é a integral do seno. Então, qual a função que eu derivo que dá o seno de at? A função que eu derivo que dá o seno de at é menos o cosseno de at sobre a. Então, se você derivar menos cosseno de at sobre a, isso vai dar seno de at, não é isso? E se o g, se a minha função g é exponencial de menos st, então a minha g', né? G' de t aqui,
vai ser a derivada, então vai ficar menos S exponencial de menos ST. Observando que a gente está derivando com relação à variável t, tá? A nossa integral é com relação à variável t, então a nossa tabelinha aqui, tanto integral quanto derivada, com relação à variável t. Perfeito? E aí pronto, aí a gente pode aplicar então a forma, né, da integração por partes. Então isso é f vezes g, vou escrever aqui embaixo, então esse aqui é o limite infinito, de f vezes g de gato, esse aqui, então é exponencial de menos st vezes menos cosseno de at sobre a, tá? Nesses limites de integração aqui, em zero e emão, certo? Beleza. Menos, acho que eu vou precisar de mais espaço aqui. Menos a integral de g' f. Então, menos a integral de zero até emão, de g' vezes f. Então, este cara aqui, vezes este cara aqui. Eu posso escrever já vou escrever multiplicando tudo, então vai ficar assim, ó. Menos vezes menos mais, então vai ficar assim, menos S sobre A exponencial de menos ST vezes cosseno de AT. Fecha parênteses aqui. Beleza? Vamos lá. O que eu tenho aqui de interessante? Bem, isso aqui já não está mais na integral, então eu consigo calcular esse limite aqui. Não sei se eu calculo agora ou deixo para calcular depois. Acho que eu posso calcular depois, né? Sim, aqui. Vou deixar para calcular depois. Vou deixar para calcular depois. Então, observe o seguinte, olha, ainda me resta uma integral para resolver, tá certo? Como resta essa integral aqui para resolver, eu vou ter que, infelizmente, usar novamente a integração por partes, tá? Então, eu vou ter que fazer uma nova eleição aqui de f' e g para poder repetir o procedimento todo por completo. E aí, bem, vamos voltar aqui rapidamente. Olha, como eu elegi inicialmente o sen para ser o f' e exponencial para ser o g, eu vou ter que perpetuar essa escolha para o próximo passo. Se eu quiser repetir, eu vou ter que escolher novamente do mesmo jeito. Do mesmo jeito em que sentido? Bem, eu tinha escolhido inicialmente que o f' era a função trigonométrica, então eu vou ter que manter essa escolha aqui. Tá? E aí, se eu escolhi inicialmente que a g era exponencial, eu vou ter que manter essa escolha aqui. Tá? Alguém sabe me dizer por que eu preciso manter essa escolha? Enquanto eu vou montando a minha tabelinha aqui na lateral. Porque se você inverter aí, pode acontecer, e certamente vai acontecer, que você não vai conseguir novamente obter a integral inicial. Aí Na você não vai verdade, eu conseguir... retorno, né? Eu retorno, quer dizer, se você inverter, né, se você não eu manter volto a para mesma... cá. Ó. Isso, a ideia é retornar para cá, mas se você inverter essa ordem aí, você fizer o G igual a cosseno de AT e o outro F' igual a E de menos delta T, certamente você não volta para a inicial. Aí você não resolve o problema. Eu acho, né? Na verdade, na verdade, é isso mesmo que você falou, mas o que acontece é que se eu escolher trocado, eu desfaço tudo isso aqui que eu fiz. E aí eu volto para cá direto. E não é o que eu quero. O que eu quero é fazer nessa integral, aparecer essa integral aqui, porque isso aqui vai levar a gente para a nossa resposta. Mas se a gente não fizer essa escolha desse jeito, eu acabo desfazendo tudo que eu fiz aqui e volto para cá de imediato, e aí não serve. Eu acabo não resolvendo o meu problema. Mas eu acho que foi o que você pensou aí, se eu não estou enganado, mas é isso mesmo, né? Então é importante, tá, pessoal? Sempre que a gente quer resolver o problema de integração por partes, é importante a gente, quando precisa fazer em múltiplas etapas, a gente manter a escolha que a gente fez, tá? Então, se a gente escolher um polinômio para ser o f', eu preciso repetir uma integração por partes, então a função trigonométrica tem que ser o f' para sempre, até eu conseguir resolver. Se ele for um polinômio, não tem problema. Se ele for qualquer outra coisa, não tem problema. Quantas vezes você precisar repetir, você vai ter que manter
o f' sempre naquela função, naquele tipo de função que você escolheu inicialmente, tá? Então, beleza. Então, para continuar aqui, então agora eu preciso encontrar a função que eu derivo, que eu tenho cosseno de AT, a função que eu derivo, que eu tenho cosseno de AT, vai depender do seno, né? Então, se você deriva o seno de AT sobre A, a derivada do seno de AT sobre A vai dar exatamente o cosseno, e aqui o G, que é a exponencial de menos ST, e a gente já sabe que o G' dela é esse menos S, exponencial de menos ST, e aí a gente consegue finalmente aqui montar a nossa integração por partes, e aí finalmente vou escrever aqui mesmo o último vez, limite para infinito, exponencial de menos ST, deixa eu já deixar aqui mais ou menos pronto, então aqui vai ficar assim, menos exponencial de menos ST, vezes cosseno de AT, tudo isso dividido por A, T variando de 0 até em mão, menos S sobre A, e aqui agora vai uma outra integração por partes, né? Então eu vou fazer F vezes G, então vai ficar exponencial de menos ST vezes seno de AT sobre A, de AT sobre A, de 0 até em mão, menos integral de G' F. Então, menos integral de G' F, que são esses dois caras aqui, ó, tá? Então, aqui vai ficar bem parecido com o anterior, vai ficar aqui, ó, mais S sobre A, tá? Integral de 0 até em mão, exponencial de menos ST, sino de AT. Não parece horrível e parece que eu não resolvi o meu problema, mas, na verdade, a minha solução está aqui, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, primeiro, antes da gente observar o ponto mais importante, eu vou calcular esses limites aqui no infinito. Eu vou abrir isso aqui, tá? Vou abrir isso aqui no zero e vou abrir isso aqui no infinito, tá? E a gente vai ficar com isso aqui, ó. Quando m vai para infinito, de menos exponencial de menos S em mão cosseno de A em mão sobre A, mais 1 sobre A, porque quando aqui for zero, então aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, esse menos, com menos da fórmula vai ficar mais, então vai ficar 1 sobre A. Neste cara aqui, ó, no zero, o seno vai dar zero, então não vai aparecer nada. No emão, eu vou ficar com menos S sobre A, exponencial de menos S emão seno de A emão, isso dividido por A. E aí, este cara vezes este cara vai aparecer um S ao quadrado sobre A ao quadrado, que eu vou escrever aqui na linha de baixo, então menos S ao quadrado sobre A ao quadrado, integral de 0 até em mão, exponencial de menos ST, seno de AT, está tudo, pronto, deixa aqui. Então, vamos lá. Quando o M vai para infinito, se o S for positivo, esse cara vai para zero, se o S for positivo, este cara vai para zero, que aparentemente é bom, tá? E no S igual a infinito, que volta para infinito. Então, o limite no infinito aqui vai ficar assim, ó. Apesar de ter ficado muito grande aqui, vai ficar resumido como sendo 1 sobre A, menos S ao quadrado sobre A ao quadrado, integral de 0 até infinito, de exponencial de menos ST, seno de AT dt. Mas olha que interessante, isso que está aparecendo aqui, ó, é exatamente a transformada de Laplace que eu, a princípio, defini para a função f, que é para a função seno. Certo? Então, isso tudo aqui, ó, isso aqui, ó, é a própria transformada de Laplace de seno de AT. Correto? Então, como isso aqui é a transformada, eu vou passar esse termo para o lado direito aqui. Direito? Direito. Então, eu vou ter o seguinte, olha aqui, 1 sobre A é igual a transformada de Laplace de seno de AT mais S ao quadrado sobre transformada de seno de AT. Bem, posso colocar esse cara em evidência, né? Isso aqui é transformada do seno
vezes, então, 1 mais S2 sobre A ao quadrado. E olha que coisa boa. Vou tirar o MMC aqui e passar para o outro lado dividindo, para obter o seguinte, então, que é a transformada de Laplace do seno de AT vezes, então, A ao quadrado mais S ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a 1 sobre A. E aí vou passar este termo para o outro lado dividindo, e aí eu vou obter, finalmente, então, que a transformada de seno é igual a A sobre S2 mais A2, contanto que o S seja positivo. Isso aqui foi um ponto importante para fazer esses limites aqui, deixa eu voltar aqui rapidamente, esses dois limites aqui nem para zero, tá? Então, esses limites só vão para zero no infinito se o S for positivo. Precisa ser positivo, então eu vou deixar essa anotação aqui para vocês, beleza? Show? Excelente. Então, neste ponto, acho que já está tudo certo, né? A gente consegue pegar funções que são comuns, funções que a gente conhece, por exemplo, constante, exponencial, seno. Consigo fazer isso para o cosseno também, de forma análoga, etc. E essas combinações vão me dar funções agora que dependem da variável S, né? Dependem desse parâmetro S. E aí, enfim, qual que é a vantagem disso aqui? Bem, a gente estava lidando, a princípio, até a última conversa que a gente teve, na sexta-feira, com problemas que envolviam encontrar a solução. Então, só para a gente deixar claro, até o nosso último encontro, a gente estava preocupado com isso aqui, ó. A gente estava preocupado em resolver coisas desse tipo, né? A y2 mais by' mais cy igual a uma função f de t aqui, né? Mas de forma geral, tá? A gente resolveu, a princípio, quando esse f é igual a zero, a gente disse que o problema era não homogêneo. Quando f é diferente de zero, a gente diz que o problema... Acho que eu falei errado, né? A gente resolveu a princípio quando f é igual a zero, então a gente tem um problema homogêneo. A gente resolveu logo em seguida, depois, quando esse f era diferente de zero, aí a gente tem um problema não homogêneo. E a gente quer continuar resolvendo um problema dessa forma, tá? E onde que entra, então, qual que é a ligação que a transformada tem com este tipo de problema? Então, a gente vai mostrar agora no nosso próximo passo, que é o seguinte. A gente ainda quer resolver isso aqui, ó. Ainda queremos resolver isso aqui. Tudo queremos resolver isso aqui. Ok? E a transformada ela vai ajudar a gente a resolver isso aqui de uma forma mais simples. Mas ela vai ajudar de que maneira? Da seguinte maneira. Vou mostrar para vocês agora que a transformada de Laplace, ela pega este problema que é um problema de uma equação diferencial, e ela algebriza esse problema, ela transforma a capacidade da transformada de Laplace e de outras transformadas também, elas são úteis para pegar uma equação diferencial como essa e transformar uma equação diferencial como essa num problema não mais diferencial, e sim num problema algébrico. Como assim? Vou mostrar para vocês. Então, a transformada de Laplace tem algumas propriedades. Vou falar aqui das propriedades. Dentre essas propriedades, a gente vai chegar na propriedade de interesse, tá? Então, a propriedade mais simples e mais imediata dela é que ela é uma transformação linear, tá? Transformada de Laplace linear. O que isso aqui quer dizer? A transformação é porque vocês não fazem IAL, né? A gente não fazer IAL é isso, que a gente usa os termos lá do IAL e fica
E às vezes vocês ficam perdidos. Mas dizer que uma transformação é linear é dizer que ela atende essa condição aqui, ó. Quer dizer que a transformada de Laplace desta combinação A, F mais BG de gato é a mesma coisa que A vezes a transformação vezes B vezes a transformação de G de gato. Com esse A e B constantes, tá? Ok? A e B são constantes, F e G são funções. Então, a transformada de Laplace, ela de uma combinação linear aqui, né, entre essas funções A e B, ela pode ser escrita desse jeito. Então, essa é a primeira propriedade básica da transformada de Laplace. Isso é uma consequência imediata da definição da transformada de Laplace, que é uma integral, né? Porque a integral da soma é a soma das integrais. A constante que está dentro de uma integral, ela pode sair para fora da integral, então isso é uma consequência das propriedades da integral, propriedades básicas da integral, tá? Isso aqui é consequência, só para deixar aqui, não vou demonstrar, né? Só para deixar notado, consequência das propriedades da integral. Afinal de contas, ela transformada é uma integral. Essas propriedades básicas da integral, acredito que todos vocês sabem, né? A integral da soma das integrais. Você tem uma constante multiplicando, pode sair para fora, enfim. E aí, a segunda propriedade que, essa sim, tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer, com relação à algebrização do problema, é a seguinte. O que acontece se eu calcular a transformada de Laplace da derivada de uma função? Então, antes disso, vou chamar aqui, ó, seja f de S de sapato a transformada da função y. Não é de f mesmo, de f de t. Então, a transformada da função f' de t, ela é, na verdade, S vezes f de sapato menos f de zero. Não é imediato, a gente vai provar aqui rapidinho, não é nada demorado, mas eu consigo provar aqui rapidinho, só para a gente entender que o que é por que isso aqui vai ser útil para a gente. Então, se você tem a transformar de uma derivada de uma função, essa aqui é integral, ela tem infinito exponencial de menos st de f de t dt de t, certo? E aqui eu vou usar uma integração por partes, tá? E nessa integração por partes, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou chamar, como a gente está aqui com f', né? Então eu vou chamar aqui, ó, de q', eu vou chamar aqui de p' e q, e p' e de q, tá? E aí, então, se eu quiser usar a fórmula da integração por partes, então isso vai ser p vezes q menos integral de q'(p). Isso aqui vai ficar igual a p vezes q, então vai ficar f de t vezes exponencial de menos st, de 0 até infinito. Vou escrever assim para a gente não ter que ficar repetindo aquele limite toda hora, tá? Espero que vocês fiquem comigo. Menos a integral de 0 até infinito de p, que é o f, vezes a derivada do q com relação a t. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever mais para a esquerda. Isso aqui implica p igual a f. Eu vou integrar dos dois lados, né? Esse q é a exponencial de menos st. Eu tenho, então, que o q' é, na verdade, menos s exponencial de menos st. Eu leio essa parte da tabela aqui, para fazer um de cabeça, mas agora vai ficar mais fácil. Então, o que a gente tem aqui, ó, é p vezes q menos integral de quem? De p vezes q', então está faltando a derivada aqui, o q', então vai ser
menos S exponencial de menos st dt. E aí, vamos olhar para essa integral aqui, depois eu olho para esse cara aqui. Olha, esse menos S é constante, né, porque a integral é com relação a t, ó, então eu posso tirar ele para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar assim. F de t, exponencial de menos st, de 0 a infinito. Tá? Então, quando esse menos S sai, então vai ficar aqui, ó, mais S de sapato, integral de 0 até infinito, de exponencial de menos st, f de t dt, certo? Aqui, ó, isso aqui é a transformada da f. Isso aqui é a transformada da f. Né? Isso aqui é a transformada da f, isso aqui eu chamei de f de s, né? De s. Então, aqui a gente tem, ó, f de t exponencial de menos st de 0 para infinito, mais s, f de s, tá? E aí, por fim, se o s for positivo, na minha comparação da f com a exponencial, eu vou escolher uma f, de fato, uma função f, de tal forma que no infinito ela perca para a exponencial. Então, no infinito, este produto vai para zero. Tá? Se o s é positivo, vou repetir, se o s é positivo, essa minha f vai ser sempre uma função que eu vou escolher de tal forma que esse produto, no infinito, vá para zero. Significa que na competição entre a exponencial e essa f que eu escolhi, a f sempre vai perder. Quem vai ganhar sempre a corrida de mais rápido vai ser essa exponencial aqui, tá? Então, eu só vou calcular esse cara aqui no zero. No zero, eu vou ter o seguinte, ó. Isso aqui, então, vai ficar S de S menos f de zero vezes exponencial de menos f vezes zero, e, portanto, então, essa é a propriedade que vai fazer com que os nossos problemas sejam transformados em problemas algébricos, tá? E aí, só como consequência, tá? Então, vou colocar aqui a parte 2 da consequência aqui. A consequência é o seguinte. O que acontece se eu calcular a transformada de Laplace na segunda derivada da f? Segunda derivada da f, eu vou aplicar, vou fazer essa conta duas vezes, e para fazer essa conta duas vezes, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, vai ser s ao quadrado f de s, tá? Menos s vezes y de zero menos y de zero, tá? Então, não é difícil provar essa propriedade, não. Consegue fazer isso basicamente aplicando essa aqui duas vezes, tá? Então, se a gente fizer ela duas vezes, a gente chega nisso aqui. Ou, se você preferir, você pode fazer algumas integrações por partes, mas, enfim, o que importa é que quando eu aplico a transformada numa segunda derivada, eu ganho isso aqui, tá? Então, qual que é o benefício disso com relação ao nosso problema original? Então, a gente tem aqui, ó, voltando ao nosso problema. Voltando ao problema. A y duas linhas mais by' mais cy igual a f de b. Então, se eu aplicar a transformada aqui dentro, o que acontece? A gente aplicar a transformada de Laplace, a gente vai ter, então, a transformada de Laplace de um lado, transformada de Laplace do outro lado. Então, quando a gente está aplicando a transformada, a gente aplica dos dois lados, tá? E aí, aqui, pela linearidade, né, a gente vai usar a propriedade da linearidade. Então, isso aqui é A vezes a transformada da segunda derivada, mais B vezes a transformada da primeira derivada, mais C vezes a transformada da função y, igual a transformada da função f de Fátima. Beleza? E aí,
Se eu chamar isso aqui de y grande de S, então aqui vai depender desse y grande de S e aqui vai depender desse y grande de S. E a gente pode fazer isso aqui. Ó. Isso aqui então vai ser A vezes S ao quadrado y grande de S menos S y0 menos y0 mais B de bola. A primeira derivada então pela propriedade que a gente provou, é S y grande de S menos y0 mais y grande de S igual a f grande de S. Então, a gente ainda não vai resolver isso aqui agora, mas no final das contas, o que a gente obteve? Então, a gente pegou o nosso problema original, que era isso aqui, ó, que era uma equação diferencial de segunda ordem linear com coeficientes constantes não homogênea, e a gente transformou ela nesse problema algébrico aqui. Ó. Tá vendo que não tem nenhuma derivada aí? A única derivada que aparece aqui, na verdade, é uma condição inicial, então não é exatamente uma derivada, né? É só um valor da função derivada no ponto. Ela não é uma função derivada, que eu quero dizer. Né? Então a gente conseguiu transformar isso aqui num problema algébrico, e isso aqui vai ser um benefício muito grande para a gente, para resolver alguns tipos de problemas, principalmente problemas que envolvem sistemas e coisas do tipo. Então, só para a gente deixar isso aqui bonitinho, vamos isolar o y de S aí. Então, se eu colocar o y de S em evidência, eu vou ter isso aqui. Ó, S ao quadrado mais BS mais um C aqui, né? Faltando um C de casa, que fica faltando esse C aqui. Ó. Mais C de casa, ok? Isso aqui é igual a tudo que não depende do y de S, eu vou passar para o lado direito, então vai ficar assim, ó, menos mais a SY0 mais a Y0 mais quem? Mais BY de 0 mais F de S, né, que era o que já estava ali. E aí, portanto, ó, o meu Y de S, ele na verdade é isso aqui. S, Y de 0. Y de 0. Tudo isso aqui. Beleza? E aí, a pergunta é, e daí? O que eu faço com isso? Então, eu primeiro transformei o meu problema, que era encontrar uma equação diferencial, que era resolver uma equação diferencial desse jeito, num problema puramente algébrico, que é esse aqui, não tem derivadas aqui. E aí, o que eu estou tendo aqui, que está me aparecendo aqui, é transformada de Laplace de uma função. Tá? E aí, o que eu quero depois, para a gente resolver esse problema, eu vou precisar, para encontrar a solução do problema, vou precisar inverter isso aqui. Algébrico agora, eu não vou mais resolver uma equação diferencial, eu vou resolver esse problema algébrico fazendo a inversão desse y de s. Então, a gente vai encontrar, em alguns casos, y de s, e aí a gente vai inverter. Vamos agora pegar a nossa lista para a gente fazer alguns exercícios para essa coisa toda fazer um pouco mais sentido aqui, como que esse negócio funciona. Então, deixa eu só abrir a lista de vocês aqui. Tem bastante da teoria aqui agora. Vou fazer um pouquinho da prática. Tá dando para acompanhar, pessoal? Deu para acompanhar aí? Muito difícil. Tá. Difícil né? Mas a gente acompanhou. Deu para acompanhar, né? Então vamos fazer alguns exercícios aqui, tá? Só para a gente agora começar. Expliquei aqui a teoria, vamos fazer uns exercícios para a gente linkar as coisas aqui, tá? Então,
se possível, abram a lista aí para a gente discutir aqui. Então, nesse primeiro exercício, ele fala assim, ó, usando uma tabela, inverta as transformadas de Laplace. A gente não fez a tabela toda aqui, e nem eu sei ela toda de cabeça, mas vamos procurar aqui, vamos dar um Google aqui, ó. Então, a gente tem algumas coisas, assim, possível saber todos, né? Eu vou olhar para alguns aqui, então para a gente ver os mais conhecidos. Então, nessa nossa tabelinha, que a gente vai montar aqui, já dei uma roubadinha aqui na internet, para ajudar a gente a resolver nosso problema, tá? Então, a gente só sabe, a princípio, a transformada de 3 funções, né? Então, a gente tem aqui a função e a sua transformada, que é f de t, que é f de s de sapato. Então, por exemplo, a função 1 é 1 sobre s. Isso aqui a gente calculou. A função exponencial de at é 1 sobre s menos a. Dos polinômios eu não fiz, mas você tem aqui uma potência t elevado a n. T elevado a n é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Tá? Que mais? A gente viu seno e cosseno, né? Então, seno de at é a sobre S2 mais A2. Do cosseno é parecido. Cosseno é parecido. É S sobre S2 mais A2. Deixa eu ver se eu preciso de mais algum aqui. Não, acho que esses aqui estão. Para a gente começar hoje, esses aqui também, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida na lista aí, vocês podem procurar uma tabela na internet. Mesmo não tem problema. O livro tem, tá? Os livros normalmente têm uma tabelinha básica, mas acho que pelo menos para hoje, essa tabelinha aqui é mais do que suficiente, tá? Hoje a gente não precisa de nada mais do que isso aqui, beleza? Então, a gente resolver algum desses problemas da lista, eu vou começar aqui, por exemplo, com o primeiro, para a gente fazer uma. Ele pede para a gente calcular transformadas de Laplace, tem esse exercício 1 aqui. Exercício 1, letra A da lista. Então, ele pede para a gente calcular a transformada de qual função que você transforma, né? Qual que é a inversa dessa transformada? Ele é ao quadrado, 5 ao quadrado, então, ele deu essa função de transferência, que a gente usualmente chama isso aqui de função de transferência, tá? Ele deu esse y de s aqui, ou f de s, se você preferir também. E a gente quer encontrar, qual que é o objetivo aqui? Encontrar a y de t, tal que, transformando da y de t, é igual a essa função aí, s sobre 2, s2, beleza? Esse é o nosso objetivo. Perfeito? E aí, a gente faz esse trabalho, então, nessa questão número 1 toda, a gente vai fazer um trabalho de comparação. Então, a gente vai pegar, olha, a gente tem essa função, a gente vai olhar para a nossa tabela e ver qual tipo de função que a gente tem, que tem uma cara parecida com essa, e vai trabalhar para inverter usando essa tabela. Então, por exemplo, olha essa função do jeito que ela foi dada. Essa função aqui, ela aparece, é a mais parecida do que aparece nessa lista, é exatamente a do cosseno. Então, provavelmente, isso aqui está relacionado com a transformada do cosseno. Então, o objetivo é pegar isso aí e ver qual função que é baseada no cosseno que tem essa transformada aí. E como que a gente vai fazer? Primeiro que a gente vai fazer é tentar escrever ela o mais perto possível do que está aparecendo aqui. E aí, para fazer isso, eu vou precisar pegar esse L ao quadrado aqui e colocar em evidência. O que eu quero dizer é o seguinte, vou pegar e escrever em evidência. Então, sobre L ao quadrado vezes S sobre S ao quadrado mais N2 e 2 sobre L2. Quem que é o A, esse A aqui no meu caso?
O meu A é exatamente esse cara que está tudo ao quadrado aqui, né? Este cara aqui é o meu A ao quadrado, que está aparecendo ali em cima. Vou chamar isso aqui de A ao quadrado, né? Que eu vou ter isso aqui, ó. 1 sobre L ao quadrado, vezes S sobre S ao quadrado, mais A ao quadrado. Mas isso aqui que aparece aqui, ó, neste lado, isso é a transformada do cosseno de AT. Correto? Não é isso? Se eu comparar aqui isso com o que está na tabela, então isso aqui é a transformada do cosseno. Não provei, tá? Eu provei só do seno, mas vocês conseguem fazer isso sem muita dificuldade, ok? Se repetir os passos que eu fiz do seno, vocês conseguem achar do cosseno. Então, isso aqui, na verdade, é a transformada de qual função? Cosseno de o A é N2π2 sobre L2, o A ao quadrado é isso aqui, né? É o quadrado de tudo aquilo, então A vai ser N sobre L de tatu. Essa constante, ela pode passar para dentro da transformada, né? Então, isso aqui, na verdade, é transformada de 1 sobre L ao quadrado, cosseno de N π sobre LT, tá certo? E aí, portanto, eu concluo, né, usando a minha comparação aqui, ó, que isso aqui, a transformada dessa função é igual a transformada dessa função. Então, eu concluo que a minha y de t aqui, que tem transformada dado por isso, é a função 1 sobre L ao quadrado, cosseno de Nπ sobre L. Então, o nosso processo de inversão de transformada de Laplace vai ser por comparação, como eu fiz aqui. Eu vou comparar o que eu tenho, o que me foi dado com o resultado de uma determinada tabela. Tá? A gente vai, para vocês conseguirem fazer essa run toda por completo, vocês vão precisar de algumas propriedades. Depois eu passo elas aqui. Mas que eu não tiver as propriedades aqui agora, eu vou pular e depois eu mando para vocês uma tabelinha de propriedades e uma tabela talvez mais completa. Beleza? Não dá tempo de a gente fazer exercício e falar tudo aqui possível. Vamos fazer mais uma aqui, por exemplo. Vou fazer a CDE, todas precisam de uma propriedade que eu me falei. Não tem problema, a gente fala. Deixa eu fazer a 2 aqui. A 1 letra B, perdão. 1 letra B aqui, ó. Então, a letra B, a gente tem ó, o nosso y de S, ele é 12 sobre S a quarta, menos 288 sobre S a sexta. E aí eu vou ter que olhar na minha tabela para ver quais funções que eu tenho que transformadas levam a coisas parecidas com essas aqui. Então, se eu fizer uma inspeção na minha tabela, quem que leva em potências invertidas de S, potências no denominador de S? Quem leva são os polinômios. Ó. Então, o polinômio elevado a n, ele leva em n fatorial sobre S elevado a n mais 1. Então, aqui, ó, É a gente vai ter que... 228. O enunciado Opa, é 228. Obrigado. Isso. Obrigado. Eu lerei rápido aqui e confundi. 228. Obrigado, obrigado. Então, o importante aqui é o seguinte, olha, o que leva nessas transformadas aqui são polinômios. Então, eu vou escrever de uma forma mais que é 12 vezes sobre S elevado a 3 mais 1. Estou escrevendo assim, só para ficar mais fácil da gente, talvez, simplesmente. S elevado a 5 mais 1. Então, primeiro, isto aqui está relacionado com a transformada do polinômio T ao cubo. Isso aqui está relacionado com a transformada do polinômio T aqui. Certo? A menos de uma constante, né? Então, aqui a gente vai ter uma constante e aqui a gente vai ter outra constante. Tá? A gente só tem que descobrir aqui que constante que é. Para ficar certinho, no caso do polinômio T ao cubo, aqui eu teria que ter, ó, olhando aqui na fórmula, o polinômio T elevado a n, ele vai em n fatorial sobre S elevado a n mais 1. Então, aqui teria que ter um 3 fatorial, né? Então, aqui, ó, precisaria ter um 3 fatorial. E aqui eu precisaria ter um 5 fatorial, né? Tá certo? Para ficar tudo certinho. Então, o que eu vou fazer?
eu vou multiplicar e dividir por 3 fatorial e 5 fatorial, que aí a gente consegue recuperar o que a gente precisa. Então, aqui, ó, isso aqui que a gente tem é 12 vezes 3 fatorial sobre S a quarta. Agora eu já entendi, então eu vou escrever como S a quarta mesmo. Como eu estou multiplicando por 3 fatorial, eu vou dividir por 3 fatorial, menos 228 sobre 5 fatorial, vezes 5 fatorial, sobre S a sexta, tá? Eu já entendi. Então, isto aqui agora é perfeitamente a transformada de T ao cubo. Isso aqui é perfeitamente a transformada de T à quinta, tá? E aí é que agora eu só preciso organizar as coisas, né? Então, eu vou organizar, porque isso aqui vai ficar, então, 12 dividido por 3 fatorial é 6, então aqui é 2 vezes a transformada de T ao cubo, menos, menos 228, 5 fatorial é 120, né? 228 dividido por 120, transformada de T à quinta. Provavelmente dá para simplificar, né? 228 dividido por 120, dá para dividir por 2, então vai ficar. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar 114, dividido por 60. Se eu dividir por 2, então vai ficar 57 sobre 30. Agora já não dá para dividir por 2, tem 57 só para 19, né? 19. 1,9. 19 sobre 10, então, viu? Perfeito, então acertei. Então, pronto. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Transformando de 2 vezes T ao cubo, porque eu posso passar esse 2 aqui para dentro, né? Posso passar essa constante para dentro, posso passar essa constante para dentro. Vai ficar 2 vezes T ao cubo, menos transformando de 10, 19 sobre 10, T à quinta. Eu posso juntar isso aqui tudo numa transformada só. Então, isso aqui, na verdade, é a transformada de 2 T ao cubo menos 19 sobre 10 T à quinta, certo? E, portanto, a minha conclusão é o seguinte, que a função que eu transformo, a função no tempo que eu transformo, me dá uma função em S, essa função aqui, 2 T ao cubo, sobre 10. Beleza? Deu para pegar, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Para a gente conseguir fazer, posso fazer mais um pouco de exemplo aqui, antes da gente partir? Vocês já estão com pressa de Pode continuar. Posso continuar, né? Então, beleza. Então, deixa eu só acrescentar mais uma coisinha na tabela aqui. Professor Vinícius, no primeiro exercício faltaram uns quadrados na resposta. Desculpa, eu não entendi. No primeiro exercício, no primeiro exemplo, na resposta faltaram uns quadrados. N quadrado, pi quadrado, L quadrado. Porque é A quadrado, né? Isso. Tá certo. O que tá errado aqui? Não é A quadrado? Não, aqui vai, ó, quando aqui é n pi sobre L, quando ele passa para a transformada, ele vem ao quadrado. Então, aqui não é ao quadrado. Aqui é n pi sobre L. A fórmula é essa aqui, ó. Quando aqui é A, do lado de cá é quadrado. Entendeu? Foi? Ah, agora entendi, Já vi, Entendeu, já. né? Obrigado. Beleza. Tá. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa importante, uma propriedade importante aqui que a gente vai precisar, que é o seguinte, ó. Se você pega, ó, vou colocar aqui na tabela, mas é uma propriedade. Se f de t tem transformado f de s, se a transformada da fzinha é f grande de s, então, se eu fizer a transformada da exponencial de ct vezes f de t, isso aqui, na verdade, fica f de s menos c de s.
rola um deslocamento. Então, quando eu acrescento isso aqui, ó, eu coloco este cara multiplicando o f de c, ele pega a mesma transformada da função, só que ele muda a variável de s para s menos c de casa. Tá? Então, só a título de exemplo aqui, para a gente entender. Isso aqui é uma propriedade. Como exemplo, você pegar, por exemplo, a transformada de exponencial de t vezes seno de t. Bem, a transformada do seno é, na verdade, 1 sobre s ao quadrado mais 1. Essa é a transformada do seno. Quando eu pego essa exponencial e multiplico pelo seno, ele vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essa transformada aqui e o s de sapato, eu vou ter que trocar por s vezes s menos o que está multiplicando o t de tatu aqui da exponencial. Então, como é 1, né? No caso aqui, ó. Isso aqui é 1. Isso aqui é exponencial. Fazer com essa também. Isso aqui é exponencial de 1 vez t. Então, nosso c é 1. Isso aqui, então, vai ficar o f em s menos 1. O f aqui, no caso, é a transformada do seno. Então, é a transformada desse cara aqui. Isso aqui é f de s. Tá? E aí, então, isso aqui vai ficar 1 sobre s menos 1 ao quadrado mais 1. Tá? Beleza? E aí, portanto, né? Deixa claro como funciona a exponencial de t sem t. É bem parecida com a do seno, só que ela tem esse deslocamento aí na variável s. Okay? Então, toda vez que você pegar e multiplicar uma função por exponencial de qualquer coisa, ele vai deslocar a transformada de Laplace dessa função f de Fourier. Bem, isso aqui é importante, essa propriedade é importante, porque a gente precisa dela aqui para resolver os exercícios C, D e E. Então, eu vou comentar, fazer um rapidinho aqui, só para a gente fazer um exercício da número 2, e a gente conversa mais na semana que vem. Uma aula só é muito pouco por semana para poder estudar esse conteúdo aqui, eu acho. Depois eu vou conversar com o Olavo, assim, para esse semestre já não dá mais, né? O próximo, colocar talvez fazer com 2 aulas, assim, não sei se a turma também vai querer, mas enfim. Não sei se vocês concordam com. Acho que não. Beleza. Então, por exemplo, eu tenho letra C de casa aí. Eu tenho essa função aqui, f de s de sapato, s mais 10 sobre S2 menos S mais 2. Tá. Então, se eu olhar as minhas opções, tudo É menos indica... 2, professor. Menos 2, obrigado. Estou errando tudo hoje, né? Menos 2. Se a gente olhar as nossas opções de funções que a gente já conhece, a mais perto, agora, ainda mais depois dessa propriedade que eu acabei de apresentar, a mais perto daquelas que aparenta aqui, é que isso aqui vai dar alguma coisa relacionada a um seno, um cosseno deslocado. Por quê? Porque este polinômio que aparece aqui, a gente vai completar quadrado, para a gente tentar escrever nessa forma aqui, ó, vou subir rapidamente, a gente vai tentar escrever ele nessa forma aqui, ó, mais compacta possível, então a gente vai precisar completar quadrado, e aí eu observo que o que a gente vai obter aqui vai ser alguma coisa nesse tipo de exponencial seno, exponencial cosseno, alguma coisa parecida com isso, tá? Então, primeira coisa, vamos completar quadrado. Completar quadrado é tentar transformar esse aqui, ó, S2 menos S menos 2, em alguma coisa que pareça com aquele polinômio que estava lá em cima, tipo S menos 1 ao quadrado, mais alguma coisa. Então, o meu objetivo é tentar escrever alguma coisa nesse sentido. Então, aqui a gente vai ter S mais 10 sobre... Então, aqui eu tenho S ao quadrado menos 2 vezes menos meio vezes S, menos 2, tá? Então, eu estou tentando descobrir aqui quem vai ser
quadrado do segundo, porque eu quero completar quadrado, né? Para completar o quadrado, eu tenho quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Está faltando o quadrado do segundo, que é o quadrado de 1/2. Então, fazendo isso aqui para descobrir quem é o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho S mais 10 sobre S ao quadrado menos S, então. E aqui eu vou botar mais 1/4, que é o quadrado do segundo, menos 1/4, menos 2. E aí, por fim, eu vou ter isso aqui. S menos meio ao quadrado, menos 2 menos 1/4, então isso aqui. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, não é nem um seno nem um cosseno, né? Por que não é um seno nem um cosseno? Porque para ser um seno ou um cosseno deslocado, precisaria de um mais aqui, né? Aí deu um menos. E aí o que que acontece quando a gente tem? Acontece a gente tem, o que eu vou colocar aqui, não está na tabela, mas enfim, a gente vai colocando aqui à medida que for aparecendo. Quando eu tenho cosseno hiperbólico de AT, cosseno hiperbólico de AT, ele tem a seguinte, ele tem a seguinte transformada: S sobre S ao quadrado menos A ao quadrado, e quando eu tenho seno hiperbólico de AT, ele é igual ao do seno e do cosseno, só que a diferença é que em vez do mais aqui embaixo apareceu menos. Tá? Seno hiperbólico, S ao quadrado menos A ao quadrado. Então observe que tem alguma coisa parecida com isso aqui, né? Como eu tenho aquela propriedade do deslocamento, então o que me sugere é que eu tenho funções ou essa, vezes uma exponencial de qualquer coisa. Na verdade, até eu já sei exponencial de qualquer coisa aqui, exponencial de meio de t. Tá? E aí pronto, aqui a gente vai tentar... agora ainda preciso escrever mais um pouquinho aqui. Isso aqui, na verdade, para ficar perfeito, eu preciso fazer um negócio. Deixa eu ver se eu estou vendo aqui do lado. Vai ficar S sobre S. Tá assim. S menos meio sobre S menos meio ao quadrado, menos 9/4, tá? Mas, então observe que eu estou tirando meio desse 10 aqui, né? Observe que eu estou tirando meio desse 10. Então, se eu estou tirando meio desse 10, então aqui eu tenho 9 meios, 9 meios é 19 sobre 2, né? Isso mesmo? Então, aqui vai ficar 19 sobre 2. Não, perdão. Vai ser 21 sobre 2, né? Quando eu juntar com esse menos meio aqui, vai dar 20, né? 20 dividido por 2 dá 10, né? Então, tá vendo? Vezes sobre S menos meio ao quadrado menos 9, tá? Então, o que eu estou fazendo é separando isso aqui nesses dois pedaços, ok? Este pedaço de cá, da direita, ele parece com este cara aqui, só que deslocado, né? Metade. Então, isso aqui, ó, indica que isso aqui é transformado em exponencial de meio de t vezes cosseno hiperbólico de 3 meios de t. Isso aqui é ao quadrado, então é a raiz quadrada desse número que vai aqui dentro, né? Mais 21 sobre 2. Tá faltando o A, né? Faltando o A aqui, ó. Tá faltando o A. Tem 9/4 aqui, mas eu não tenho 3 meios aqui em cima. Eu vou colocar 3 meios aqui em cima, né? Não tem problema. Vou colocar 3 meios aqui em cima. Mas se eu colocar 3 meios ali em cima, eu tenho que tirar. E para tirar esses 3 meios que eu coloquei ali em cima, eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? 2/3, né? 2/3 eu lembro isso aí. Então, vai dar 7, né? Correto? 21, eu conto os dois, 21 dividido por 3 dá 7. Então aqui tudo vai dar 7, mais 7 vezes
transformada de Laplace exponencial de meio de t vezes o seno hiperbólico de 3 meios de t. Então, fazendo esse trabalho de inspeção, eu sei que parece meio marmota, mas é assim mesmo que a gente faz. É isso aqui. Posso juntar tudo numa transformada, para a gente finalizar aqui. Tá dando para entender, né, pessoal? E aí eu finalmente concluo que a função que eu estou procurando é essa função que está aqui dentro. Sim. Sei. Vou fazer mais uma aqui só para a gente acabar. Só para a gente entender como que a gente usaria isso aqui a nosso favor para resolver um problema de valor inicial. O 2 letra B me parece um pouco mais rápido, então eu vou tentar fazer ele aqui, né? Para a gente entender. 2 letra B de bola. Então a gente tem esse LDO aqui, ó. y2 menos 1/4 de y igual a zero, então ela é homogênea, com as seguintes condições iniciais: y de 0 igual a 12 e y' de 0 igual a 0. Tá? Então, qual que é o nosso objetivo? A gente vai pegar essa nossa equação que a gente tem e a gente vai aplicar a transformada de Laplace dos dois lados. A transformada de Laplace de 0 é 0, que afinal de contas vai ser uma integral de 0, uma integral definida de 0 é 0, então é tranquilo. E aí eu vou aplicar a transformada de Laplace para obter o seguinte, olha. Vou chamar de f de s, que é a transformada desse y. Se, né? F de s, nós temos o seguinte. A gente vai ter, então, aqui s ao quadrado vezes f de s menos y de 0 menos y de 0 menos 1/4 de f de s. Então, quando a gente aplica a transformada dos dois lados, estou aplicando a transformada aqui, transformada disso, vai dar a transformada da segunda derivada, é tudo isso aqui. Eu chamo que é a transformada da segunda derivada. E aqui a transformada de y. Okay? Bem, esses valores de y' e y0 são as condições iniciais. Ele deu, então isso aqui é 0. Tá? 12. Então, aqui é o seguinte, olha. S ao quadrado vezes f de s menos 12s eu vou botar o f de s em evidência e vou passar o 12 para o lado de lá. S a 12s, certo? E esse camarada aqui, eu vou passar para o lado de lá dividindo. É o seguinte, S igual a 12s sobre s ao quadrado. Perfeito? E aí o seguinte, isso aí me parece, se eu subir aqui na minha tabelinha, isso aqui me parece isso aqui, né? Observe que eu tenho S sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. Eu tenho S sobre S2 menos alguma coisa ao quadrado. Então, se eu escrever isso aqui de um jeito mais simpático, eu tenho isso aqui, 12 vezes S sobre S ao quadrado menos 1 meio ao quadrado. O que está aparecendo aqui, ó, é a transformada de Laplace de qual função? A função cosseno hiperbólico de meio. Né? Então, portanto, o que a gente está obtendo aqui? Que a transformada de Laplace de y, que é o f de s, né, é igual a 12 vezes a transformada de Laplace cosseno hiperbólico
quanto? Eu acho aqui que o y de t, então, vai ser 12 vezes cosseno. Então, é assim que a gente usa essa coisa para transformadas de Laplace no nosso favor. A gente vai usar em outros problemas, inclusive, que a gente não consegue resolver, tá? De outras formas que não seja para transformada de Laplace. Mas aqui, só para a gente exemplificar como a gente pode transformar o nosso problema diferencial num problema algébrico, segue aí exemplo prático da gente resolver no Medel. Tudo bem que é simples, a gente poderia resolver de outros métodos, mas a gente resolve aqui. Beleza, pessoal? Cansei, né? Falei muito hoje. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Encerrar a gravação aqui, vou parar por aqui. A gente continua no próximo aula.